Olha só quem decidiu dar o ar da graça. Oi, gente. Olha só, eu tô sentada aqui porque eu preciso fazer uma atividade para minha disciplina de amanhã. E o que eu preciso fazer? A comanda da professora é a seguinte: fazer uma construção de uma linha do tempo da educação brasileira. Nada mais, é isso, né? Construção de uma linha do tempo da educação brasileira. E eu tenho esse livro aqui, Histórias das Ideias Pedagógicas no Brasil, do Dermeval Saviani. É um grande nome em relação a essa questão da educação brasileira, então eu acredito que ele vai me ajudar bastante. Eu acredito, eu ainda não parei para olhar o índice, o sumário, por exemplo, para ver se vai me ajudar. Mas por que eu decidi compartilhar com você? Porque a gente vai falar um pouco, quer dizer, eu vou pesquisar um pouquinho sobre a educação brasileira e me parece que isso é algo muito interessante de nós conhecermos mesmo, sabe? Enquanto professores, sabe? De saber, tá? Porque o que a gente tem basicamente, eu imagino que você também, sobre a educação? Lá no início com os jesuítas, né, toda a educação no viés católico, né, de quando os portugueses chegaram aqui, etc e tal. Mais do que isso, aí depois quando a gente caminha um pouco na história, a gente tem um pouco do que aconteceu na época da ditadura, mas é tudo muito nublado, assim, pelo menos para mim. Pode ser que você seja uma pessoa que tenha mais acesso a esse tipo de informação, principalmente se você for um professor de história, né? Então, eu achei interessante compartilhar com você sobre isso, a minha pesquisa. Não vai ser nada muito profundo, muito longo, mesmo os meus primeiros, as primeiras informações que eu vou encontrar de fato aqui. E aí eu acho legal de compartilhar com você, até porque também vai me ajudar um pouco a compreender essa linha do tempo e talvez levantar algumas dúvidas que eu possa tirá-las amanhã na minha aula, entendeu? Então é meio que eu vou. Você me perdoe a expressão, mas eu vou te usar para estudar e eu espero que você veja isso com bons olhos. Porque eu sempre falo aqui, ó, vamos trocar. Vamos lá. Antes, deixa eu lembrar, mais uma vez, o meu livro base é esse daqui. Histórias das Ideias Pedagógicas no Brasil, de Dermeval Saviani. Acho importante também de dizer que o autor, ele, logo na introdução, ele faz uma explicação de por que ele escolheu o nome História das Ideias Pedagógicas, né? E que ele vem numa perspectiva de explicar por que de ideias pedagógicas, né? Então, como que esses acontecimentos se dão dentro das ideias pedagógicas, no sentido de a interferência que isso ocorre. Ele não fala simplesmente da educação, de uma linha do tempo da educação. Ele fala o que acontece de fato, né? Como que está funcionando aqui dentro do Brasil, de acordo com cada período, tá? Então ele não vem numa perspectiva política, ele não vem numa perspectiva filosófica, ele não vem, enfim, ele vem para falar de fato que existiam tais ideias pedagógicas em determinado tempo no Brasil e como que isso influenciava o andamento da educação. Eu não sei se você conseguiu me entender, mas é tudo bem porque a gente está começando ainda esse bate-papo aqui, é tudo muito tranquilo, não é uma aula que eu quero compartilhar com você e que você tenha que tirar nota 10 sobre isso. Como eu já disse, é pra gente trocar mesmo e compreender um pouco melhor como que acontece a educação no nosso país, uma vez que somos professores e de repente agora eu percebi que isso é um pouco importante. Olha, eu devo falar também que estudar história é muito gostoso, assim. Se eu fosse fazer uma nova licenciatura, provavelmente eu faria de história. Mas devo dizer também que, meu Deus, que negócio que dá um sono, né, gente? Uma hora que o olho vai pregando. Nossa! Essa pesquisa do Dermeval Saviani durou muitos anos. Então, da primeira vez, no primeiro momento que ele inicia os estudos dele, ele traçou o que ele chamou de uma periodização. E nessa primeira periodização, ele tinha separado em 8 períodos. E aí depois ele conta um pouquinho que, em 2 anos de pesquisa, ele começou a perceber que ele precisava fazer uma mudança nessa periodização. E então ele passa a uma segunda reorganização, e então ele deixa em apenas 4 períodos. E dentro de cada período existem ali algumas fases, que são essas que eu vou te falar um pouquinho. O primeiro período acontece de 1549 até 1759, que é o que ele fala do monopólio da vertente religiosa da pedagogia tradicional, e esse período ele divide em 2 fases. Então, a primeira fase ela acontece de 1549 até 1599,
que é aquela pedagogia basílica, né, ou o período heróico. A segunda fase, ela vai acontecer de 1599 até 1759. Nessa fase, acontece a institucionalização da pedagogia jesuítica, ou o que a gente já conhece também como Ratio Studiorum, tá? E dura aí mais ou menos 200 anos, aproximadamente 200 anos, que é aquela fase que a gente já tem um pouco mais de conhecimento de quando os jesuítas assumem a educação aqui no Brasil, então é iniciada a educação formal. O segundo período, ele acontece de 1759 até 1932. Tá vendo que é um período bastante longo. Nesse período, nesse segundo período, existe a coexistência entre as vertentes religiosa e a leiga da pedagogia tradicional. E o Dermeval Saviani, ele divide também em duas fases, sendo que a primeira fase acontece de 1759 até 1827, que é quando surge a pedagogia pombalina. Lembra Marquês de Pombal? Então, ou que ele chama também de as ideias pedagógicas do despotismo esclarecido. Olha que interessante, porque eu não tinha nunca ouvido falar ideias pedagógicas do despotismo. Possivelmente eu vou estudar e entender um pouco mais sobre isso. Se você quiser, eu posso vir compartilhar também o que significa essa questão. A segunda fase, ainda dentro do segundo período, ela ocorreu de 1827 até 1932. Nessa fase ocorreu o desenvolvimento da pedagogia leiga, que era o ecletismo, o liberalismo e o positivismo. Eu tenho assim, dentro das minhas caixinhas de conhecimento aqui, alguma coisa muito superficial acerca de liberalismo e também de positivismo, mas eu confesso que ecletismo eu não tenho nenhum conhecimento. Para você ver a quantidade de coisas que a gente tem, né, não que nós sejamos obrigados a conhecer, mas que é interessante, porque assim, tudo que a gente vive hoje no presente relacionado à educação é algo que é trazido, né, de coisas que já aconteceram no passado e que esse presente também ele vai, de alguma maneira, mexer ou contribuir para o futuro das nossas ideias pedagógicas. Então, é interessante da gente ter, quanto mais conhecimento sobre isso, melhor, né? Principalmente se você, eu, quaisquer que sejam as pessoas, sejam daquele tipo que gostam de discutir e defender ideias, sabe? Então, é importante da gente saber sobre o que nós estamos, sobre o que nós estamos fundamentados, entende? Bem, chega o terceiro período, que aconteceu de 1932 até 1969, então percebe aí que é um período um pouco menor comparado ao anterior, por exemplo. Nesse terceiro período, nós tivemos a predominância da pedagogia nova. Já é um nome que a gente conhece mais, não é? A gente já tem bastante, porque como é mais recente, fala-se mais sobre essa questão da pedagogia nova, o manifesto dos pioneiros, enfim, você deve ter aí alguma memória também. Esse terceiro período, ele é dividido em 3 fases, de acordo com o Saviani. A primeira fase, que ocorre de 1932 até 1947, existe aí um equilíbrio entre a pedagogia tradicional e a pedagogia nova. Eu, Lila, entendo que é como se estivesse ocorrendo uma transição aí, né? Depois da segunda fase, de 1947 até 1961, nesse caso, existe o predomínio da influência da pedagogia nova. E a terceira fase, que ocorre de 1961 a 1969. Percebe a ideia, 61 a 69, o que está ocorrendo politicamente dentro do Brasil nessa época. Então, existe nessa fase a crise da pedagogia nova e a articulação da pedagogia tecnicista. A gente chega no quarto e último período, que ocorreu de 1969 até 2001. Ah, Lila, mas acabou? Não, né? Estamos agora em 2024. Há que existir alguém que dê continuidade aí, se é que eu não estou falando uma bobagem, sobre os estudos do Dermeval Saviani, mas ele parou em 2001. Tá? É muita coisa a ser estudada, né, gente? Então, nesse quarto período, acontece a configuração da concepção pedagógica produtivista. E nesse caso, esse quarto período, ele foi subdividido em 3 fases.
a primeira fase, de 1969 até 1980, 11 anos, que ocorreu o predomínio da pedagogia tecnicista, manifestações da concepção analítica de filosofia da educação e concomitante desenvolvimento da visão crítico-produtivista. Já a segunda fase ocorreu de 1980 até 1991, 11 anos também, mais ou menos. Nessa segunda fase ocorreram os ensaios contra-hegemônicos, então, pedagogias da educação popular, pedagogias da prática, pedagogia crítico-social dos conteúdos e pedagogia histórico-crítica. É interessante, me vem à memória agora, que tem um vídeo aqui no canal que eu trago um pouco das tendências pedagógicas, muito sucinto, muito breve, até porque eu não tenho domínio sobre, mas que eu falo sobre, por exemplo, a pedagogia crítico-social dos conteúdos, histórico-crítica, e explico um pouquinho. A terceira fase, ocorrida de 1991 até 2001, o neoprodutivismo e suas variantes. No caso, o neoescolanovismo, neoconstrutivismo e o neotecnicismo. São esses três aí, que ocorrem na terceira fase do quarto período. E assim a gente finaliza essa periodização construída pelo Dermeval Saviani acerca das ideias pedagógicas brasileiras. Penso ser importante e interessante que nós, professores, tenhamos a compreensão desses acontecimentos, antes tarde do que nunca. Então, conforme eu for estudando os períodos e entendendo um pouquinho mais, eu venho aqui compartilhar com você. Finalizo ressaltando de que não sou professora de história, não tenho o interesse de dominar esse assunto, o meu interesse é simplesmente de conhecer e saber um pouco mais a respeito, tá? Então, se você já tem um conhecimento sobre isso e certamente maior do que o meu, sinta-se à vontade para compartilhar aqui. A intenção é que nós vamos contribuindo uns com os outros. Se você acha legal, interessante esse tipo de vídeo aqui, já deixa o seu like. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho para que você possa receber a notificação dos próximos vídeos que sairão por aqui. Esperemos que o quanto antes sobre esses períodos acerca das ideias pedagógicas da nossa educação brasileira. Espero muito ter compartilhado, contribuído de alguma forma. E nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau!